Bom dia e feliz sábado a todos, presentes e estimadas visitas. Bom dia e feliz sábado também a todos internautas que estão neste momento a assistir via internet. Em nome de Jesus, vamos dar início ao nosso culto divino. Como já foi mencionado, o nosso culto de hoje é baseado num título muito sugestivo: A crise de quê? A crise que nós temos que passar é uma crise muito complicada, é uma crise difícil, mas temos que enfrentar. É uma crise que temos que enfrentar. E vamos no decorrer da nossa palestra, digamos assim, ter o sentido de responsabilidade. É mais um apelo à igreja, uma chamada de atenção a todos nós do que está a acontecer no mundo em que nós vivemos. Eu estou em crer que todos nós estamos cientes daquilo que está a acontecer atualmente no mundo. Estamos a viver momentos difíceis, estamos num mundo de convulsão no campo político, econômico e religioso. E é a altura de nós meditarmos em tudo o que está a acontecer, porque há um desrespeito muito grande sobre algo que nós defendemos, a lei de Deus. E é por aí que nós começamos. Torna-se cada vez mais claro que o desrespeito à lei de Deus torna-se mais distinta numa linha de demarcação entre os observadores e o mundo. Nós temos que saber distinguir. Nós guardamos a lei de Deus, nós conhecemos a lei de Deus, nós procuramos fazer o possível de cumprir a lei de Deus, mas uma grande parte do mundo não o faz. O amor à lei de Deus, aos preceitos divinos, aumenta da parte de algumas pessoas, mas, ao mesmo tempo, o desprezo de outra parte de pessoas. Quem foi comportor sabe o que passou, quem é obreiro sabe, quem é ministro sabe o quanto é difícil bater à porta de uma pessoa dizendo que, como mensageiros de Deus, viemos transmitir as boas novas e somos escorraçados. Houve uma ocasião que estava a fazer trabalho missionário, reportagem missionária, e quando bati à porta de uma pessoa e apresentei-me, a resposta foi: vai trabalhar, malandro. Custa ouvir, mas são expressões que nós temos que estar preparados para ouvir, mas não esmorecer, orar a Deus e pedir mais força para a porta seguinte que se abra para dar as boas novas. Todas estas pessoas que hoje rejeitam a palavra de Deus, amanhã vão ter as consequências. Porque rejeitando hoje, estão a rejeitar a possibilidade da vida eterna. Estão a perder a oportunidade de conhecer e estar próximo de Deus, de Jesus. E quando Jesus vier, vai preferir aquelas palavras: não te conheço. Aquilo que fizeram ao obreiro ou ao missionário rejeitar o conhecimento da palavra de Deus, Jesus, na hora certa, vai dizer precisamente as mesmas coisas: não te conheço. Não queiramos estar nessa listagem. A crise está aproximando rapidamente. Se nós estamos atentos ao que está a acontecer no mundo, na China, na Índia, em África, perseguição aos cristãos, queimam igrejas, matam cristãos. Será que esses cristãos estão a fazer mal à sociedade? Pelo contrário, levando as boas novas, merecem esse castigo? Irmãos, nós ainda vivemos num país de calma, serenidade, mas há muitos países em que ser cristão
hoje, neste momento, está a ser difícil, porque estão a ser perseguidos, porque temem a um Deus, amam a um Deus e querem viver a sua vida em função desse Deus, que os governos hoje não querem permitir. Rapidamente se intensificam, demonstrando o tempo do castigo divino. Ele vai vir. O dia da vingança está a chegar. O dia da vingança de Deus está precisamente diante de nós. E nós, muitas das vezes, estamos adormecidos, conformando com tudo o que acontece, passando de lado como se nada acontecesse. É hora, irmãos, de abrirmos os olhos, abrir a mente por tudo que acontece ao nosso redor, que não é nada agradável. O inimigo está tentando acalmar as consciências das pessoas, dizendo, está tudo bem, está tudo maravilhoso, está tudo a correr lindamente. Mas é um engano. É um engano muito grande, irmãos, porque a palavra de Deus diz, o dia da vingança de Deus está precisamente diante de nós. E nós olhamos para os sinais. Olhem como é que o mundo está a viver neste momento. Guerras, rumor de guerras, furacões, terremotos, enxurradas, milhares e milhares de pessoas estão a perecer sem o conhecimento da palavra de Deus. Isto não vos diz nada? O que é que a palavra de Deus diz? Quando ouvirdes falar de terremotos, enxurradas, tanta coisa que vai acontecer. Tomem atenção, cuidado. Preparem-se para não serem apanhados desprevenidos. E nós estamos precisamente a viver esse momento. Nós estamos diante de uma vingança de Deus, mas não podemos dizer que é uma vingança injusta. É uma vingança justa. Reparem o que é que a Rússia está a fazer à Ucrânia. Matando inocentes, crianças, pessoas de idade, que não têm nada a ver com a política. Estão a ser dizimados, ceifados. Acham justo? Irmãos, é triste, mas há uma coisa que nós temos que ter em conta. Está na altura de nós recebermos o selo do Deus vivo. Todos nós queremos receber o selo, mas para isso temos de trabalhar. O selo de Deus está a ser colocado somente, ou será colocado somente, aqueles que suspiram, aqueles que clamam por sua causa, aqueles que olham para as abominações da terra e gemem. Não se conformam com a situação que o mundo está a viver. Não se conformam com as atitudes que o mundo está a ter. Mas uma coisa é certa, aqueles que se ligam ao mundo por laços de simpatia estão comendo, estão bebendo com os ébrios e certamente serão destruídos com os que praticam a iniquidade. Na escola sabatina falamos que não devemos ter as práticas mundanas. Devemos conviver no mundo, mas dando a mensagem, não fazer o que o mundo faz. E aqui está a resposta. Aqueles que se ligam ao mundo por laços de simpatia, que comem, bebem com essas pessoas, serão destruídos porque praticam a iniquidade. Temos que pensar seriamente o que nós queremos nesta vida. Nossa maneira de proceder determina se recebemos ou não o selo de Deus vivo. A minha conduta, o meu procedimento, a minha atitude é que vai ditar se eu estou pronto ou não a receber o selo de Deus. A nossa atitude conta muito. Não é o facto de estarmos aqui na igreja ao sábado,
que nos vai dizer que estou selado. Não. Nós aqui na igreja temos um comportamento, é verdade, da reverência ao Senhor, é o nosso compromisso, é o nosso dever. E lá fora? Qual é o nosso comportamento? E lá fora? Qual é a nossa atitude? E lá fora? Qual é o meu procedimento? É precisamente nesses pontos que nós podemos receber ou não o selo de Deus vivo. Já algumas gotas da ira de Deus caíram sobre a terra. Já temos notado essas gotas a cair. Agora imaginem, irmãos, quando caírem sobre a terra as últimas pragas, as 7 pragas, quando caírem na terra, imagina o que pode acontecer. Quando elas caírem, diz a palavra de Deus que nenhum sangue expiatório levará essas manchas do pecado. Aqueles que se arrependeram, aqueles que fizeram o bem, estão a salvo. Mas aqueles que não fizeram, perdidos estão. Por quê? Porque nem todos que professam guardar o selo de Deus, ou seja, o sábado, serão selados. Quando eu li isso, arrepiei-me todo e arrepio-me quando penso nisso. Porque é duro demais ler o que pode acontecer. Isso não é um mito, é uma realidade. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, que não receberão na testa o selo de Deus. Irmãos, isso é arrepiante. É preocupante. Porque nós não sabemos. Só Deus sabe quem se vai salvar ou não. Nós temos que fazer a nossa parte. Temos que estar imaculados para podermos receber o selo de Deus. Pessoas que tinham a luz da verdade, sabiam a vontade de seu mestre, compreenderam todos os pontos da nossa fé, mas não tiveram as obras correspondentes. O que é que eu estou a fazer para merecer o selo de Deus vivo? É essa a pergunta, irmãos. Este culto é para mim. Começando para mim. É para mim. E eu pergunto, o que é que eu tenho feito para merecer do Mestre o selo de Deus vivo? É a questão que eu coloco em mim mesmo. Será que as minhas obras estão correspondentes àquilo que Deus espera de mim? Aqueles que estiveram tão familiarizados com as profecias, com os tesouros da sabedoria divina, deveriam ter agido em conformidade com a sua fé. Deveriam ter dirigido sua casa segundo os mesmos princípios, para que, por meio de uma família bem ordenada, pudessem apresentar ao mundo a influência da verdade no coração humano. Irmãos, tomem conta dos vossos filhos. Vejam onde os vossos filhos andam. Vejam onde os vossos filhos vão. Porque o mundo não está para brincar. Há muitas coisas que estão por detrás que nós não sabemos. Estão oculto. Não nos revelam. Só a palavra de Deus é que nos pode informar, elucidar, para nós não cairmos na desgraça. Para que essa crise não nos bata à porta. Irmãos, eu peço perdão por ser tão frontal, por essa mensagem ser tão forte. Mas eu não podia estar quieto quando fui tocado para poder dar essa mensagem a todos vós. Porque eu estou incluído. E a minha preocupação é que todos nós presentes e aqueles que nos assistem via internet sejam salvos. O inimigo não tem nenhum poder sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, que estão em perigo neste mundo em que nós vivemos. E só Cristo nos pode ajudar. Só a nossa atitude é que pode ajudar a sermos firmes
e a ter o passaporte para a vida eterna. Por falta de consagração e piedade, por deixarmos de alcançar uma norma religiosa elevada, podemos levar outras pessoas a serem contaminadas pela nossa posição. Nós podemos arrastar milhares de pessoas à perdição se a nossa conduta não for aquela que Deus quer. Nós podemos levar à perdição muitos jovens, que é o futuro da igreja, se a nossa conduta não for correta. Homens de juízo finito não podem ver que, imitando esses homens, que tantas vezes lhes abriram os tesouros da palavra de Deus, certamente hão de pôr em perigo a sua salvação e a salvação de muitos. O único que pode ajudar é Cristo. Jesus é o único modelo verdadeiro. Cada qual tem agora essa incumbência de estudar a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, por si mesmo. Pesquisar, analisar, aprofundar o conhecimento, porque lá estão as respostas que nós precisamos. De joelhos, jejuando, é aquilo que nós hoje temos que fazer, irmãos. A irmã White diz, e também a palavra de Deus diz, se nós não fizermos o trabalho em tempo de paz, iremos fazer em tempo de guerra, em tempos difíceis. Tempos trabalhosos estão se avizinhando, estão a chegar. E como é que nós estaremos? Como é que nós estamos? Como é que nós iremos enfrentar essa situação? Como? Lembra-se dos valdenses. Mesmo exilados, fugidos nas montanhas, saíam sorrateiramente para levar a mensagem. Muitos iam e não regressavam. Eram presos e mortos. É isso que está reservado se nós não fizermos o trabalho atempadamente. Deus, com o coração humilde e dócil de uma criança, se quiser saber o que é que o Senhor requer de nós, se eu, como mensageiro, não tiver a humildade de uma criança, se eu não saber entender e receber a mensagem que o Senhor me está a tentar transmitir, como é que eu posso dar a conhecer ao meu semelhante, ao meu próximo? Por muito alto que qualquer pastor tenha estado no favor de Deus, se negligenciar seguir a luz que lhe é dada por Deus e se recusar a ser ensinado como uma criança, entrará em trevas e enganos satânicos. Irmãos, isso é muito forte. É um pastor. Também podem cair. Estamos a falar de leigos, mas também estamos a falar de ministros, pastores. Se eles não tiverem a humildade de receber o conhecimento como quem ensina uma criança, pode cair nos enganos satânicos. E levará outros para a destruição. Eu creio que já ouviram falar, e o Espírito de Profecia diz que igrejas inteiras e seus pastores irão perder. Já ouviram falar isso? Irmãos, isso é duro de ouvir. Igrejas irão perseguir os pastores que não tiveram a humildade de dizer a verdade. Enganaram-nos. E esses pastores vão ter que fugir, porque o povo vai exigir deles responsabilidade, porque estão perdidos, porque foram enganados. Nós, a única coisa que temos é falar a verdade, dizer a verdade e mostrar a verdade. É essa a nossa responsabilidade para levarmos ao mundo. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então, aí sim,
receberemos a chuva seródia. Ela cairá sobre nós como caiu no tempo dos apóstolos. A chuva temporã. Mas é preciso que tenhamos a coragem de desviar, seja o que for, que nos impeça de receber a chuva seródia. Deixar as quisilhas, deixar as suspeitas, o ciúme, a inveja, o orgulho. Irmãos, isso não leva a lado nenhum. Pelo contrário, afasta-nos de Deus. E os discípulos só receberam a chuva temporã quando eles entenderam que tinham que ser um só, diz o Senhor. O que é meu é teu, o que é teu é meu, e só assim é que eles conseguiram tirar tudo o que os impedia de estar mais próximos de Cristo, e assim Cristo enviou a chuva temporã. E nós não estamos diferentes, não somos diferentes, nem estamos como povo especial, porque nós estamos nas mesmas condições dos discípulos. Só iremos receber a chuva seródia quando deixarmos de ter problemas internos. Os discípulos estavam com problemas internos e a chuva temporã não caía sobre eles. Então nós temos que tentar melhorar a nossa condição para que a chuva seródia recaia sobre nós. Ninguém necessita dizer que não há esperança para o meu caso, para o seu caso. O que não pode viver a vida de um cristão, porque tem problemas, tem que recorrer a quem? A quem lhe pode ajudar. Eu estou doente, recorro a quem me pode curar. Vou ter com o médico. E nós temos um médico que nunca perdeu uma causa. Cristo. Cristo é o único que nos pode ajudar se eu estou com dificuldade em relacionar-me como cristão. Mediante a morte de Cristo, amplas providências foram tomadas em favor de cada pessoa. Porque Cristo levou todos os pecados do mundo. Carregou o peso na cruz. E mais uma vez, a morte de Cristo, mediante a morte de Cristo, amplas providências foram tomadas em favor de cada pessoa. Jesus é o nosso auxílio, sempre presente em tempo de necessidade. Tão somente o invoque com fé. E Ele prometeu ouvir e atender às nossas petições. Irmãos, qual é a dificuldade? Temos tudo na mão. É só receber e aceitar. Sim, fé viva e eficaz, dela necessitamos. Devemos possuí-la, ou então desfalecemos, fracassamos no dia da prova. E quando é que é esse dia da prova? As trevas vão cair. Elas vão estar no nosso caminho. Mas uma coisa é certa. Não desanimem. Na escola sabatina estudamos que a espada, quando nos toca no fundo, que a palavra de Deus, quando nos quer castigar por alguma razão, não é para o nosso mal, é para nos ajudar. Para reconhecermos que temos alguém que nos está a querer tirar do poço para nos elevar. Tirar das trevas para nos pôr na luz. E é isso que aqui diz. Não desanimem quando acontecer trevas na vossa vida, no vosso caminho. Não se devem desanimar, nem levar ao desespero. É o véu com que Deus cobre sua glória ao vir Ele para comunicar suas ricas bênçãos. Deveríamos saber isso por nossa experiência passada. No dia em que Deus tiver uma contenda com o seu povo, essa experiência será a fonte de conforto e esperança. Irmãos, tanta coisa maravilhosa que Deus nos revela no dia a dia. É hora de nós acordarmos, é hora de nós revermos a situação de cada um. É agora que devemos conservar os nossos filhos incontaminados com o mundo. Nas escolas, na sociedade em que nós vivemos. Há uns anos esta parte, como missionário, na altura, fomos fazer um trabalho na Baixa de Lisboa à noite. Estavam obreiros, pastores,
E eram meia-noite e qualquer coisa, ou quase 1 da manhã, estávamos na doca de Lisboa a fazer trabalho missionário. Milhares de pessoas para trás e para frente, de todas as idades. Jovens, meio jovens, pessoas de idade. E nós ouvimos um telefonema de uma jovem que estava a passar. Era o pai preocupado com a filha, perguntando onde é que tu estavas. E ela respondeu, estou na casa de uma amiga. E estava a ir para a discoteca. A quase 1 da manhã. E nós a damos folhetos, uns recebiam, outros não recebiam. Havia pessoas que vinham de Castelo Branco para vir a Lisboa para a discoteca. Se nós fizéssemos um evento religioso e convidássemos essas pessoas, abríamos as portas e contavam-se os bancos ocupados. Mas para a diversão mundana, as pessoas até hipotecam, ou seja, fiam ou fazem créditos para poderem ter dinheiro para ir divertir. É agora que devemos conservar-nos e a nossos filhos, para não se contaminarem com o mundo. É agora que devemos lavar as vestes de nosso caráter, tornando-as alvas no sangue do Cordeiro. É agora que devemos vencer o orgulho, as paixões, a indolência espiritual. É agora que devemos despertar, fazer decididos esforços para dar simetria ao nosso caráter. É hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureceis o vosso coração. É hoje, não foi ontem, é hoje. Agora é o tempo de nos prepararmos. O selo de Deus jamais será colocado na testa de um homem ou de uma mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo de Deus vivo devem ser imaculados diante de Deus. Se queremos ser candidatos para o céu, mais uma vez repito, pesquisem as Escrituras. Lá encontram a solução, encontram a vossa resolução, para que possam compreender o terrível e solene tempo que nós vivemos. É a crise de hoje. A controvérsia do sábado é um assunto que todos nós temos estado a viver no dia a dia. Eu próprio confrontei-me com muitas situações de trabalhar ao sábado e uma ocasião em que o meu diretor chegou ao pé de mim e disse-me assim: o senhor no sábado tem que vir trabalhar. Precisamos de si e é muito importante esse trabalho. E eu disse, sim senhora, eu venho trabalhar, sim senhora, mas em espírito, não em presencial. Eu não venho trabalhar ao sábado. O senhor sabe que eu não venho trabalhar ao sábado porque eu guardo o sábado. Eu, o sábado, estou na minha igreja. Ele disse-me, paga a bula, faça o que você quiser, mas o sábado tem que vir trabalhar. Eu disse, não vou, não venho trabalhar, não. Faça o que o senhor quiser. E não fui trabalhar. Na segunda-feira apresentei o meu trabalho, fui chamado lá acima e disse, está nas suas mãos fazer o que você entender. Ou despede-me ou mantenho. Fiquei 15 anos nessa empresa. Porque Deus estava comigo. Irmãos, temos que ser determinados. Temos que ter firmeza nas nossas decisões. Eu não me importei, eu tinha família para criar. Tinha, mas eu não me importei. Confiei em Deus e fiquei 15 anos nessa empresa. Por isso, irmãos, a controvérsia do sábado, para muitos dizem, eu tenho que ir trabalhar ao sábado porque eu tenho família para sustentar. Então não confio em Deus. Onde é que está a nossa fé? Irmãos, a questão do sábado será o ponto controverso no grande final conflito em que o mundo inteiro há de ser envolvido. O mundo inteiro vai ser envolvido com essa controvérsia. E nós temos determinantes. Os homens exaltaram os princípios do diabo acima dos que regem nos céus.
Querem impor o domingo de guarda, querem impor o trabalhar no sábado e vão conseguir. Hoje há muitas empresas que impõem o trabalho ao sábado. Cada vez há mais dificuldade em termos o sábado livre. Mas aqueles que temem a Deus, que tenham determinação e que digam, eu tenho fé e o Senhor guarda, o Senhor orienta essas pessoas no bom caminho. Porque não estão a transgredir a pedra de tropeço. Irmãos, o sábado é o ponto-chave para nós recebermos, é um dos pontos, recebemos o selo de Deus vivo. Recebemos aquele sinal, o passaporte. Se nós hoje lutamos para ter um passaporte internacional, para viajarmos para o mundo, conhecer as maravilhas do mundo, então não havemos de lutar para ter um passaporte para a vida eterna? Irmão, eu quero esse passaporte. E creio que todos estão aqui presentes também o querem. O homem exalta os princípios do diabo acima dos do seu. Aceitam o sábado espúrio, instituído por Satanás, como sinal de sua autoridade. Entretanto, Deus imprimiu o seu selo no seu estatuto real. Cada instituição sabática traz o nome do seu autor, a marca indestrutível que revela a sua autoridade. Isso alegra-me muito, porque quando nós mostramos às pessoas o porquê que eu guardo o sábado, as pessoas no princípio podem não olhar com bons olhos, mas depois reconhecem. Eu neste momento estou numa empresa que quando fiz o contrato, a primeira coisa que disse foi: não contem comigo sexta-feira nem sábado. Eles perguntaram porquê? Porque a sexta-feira é o dia de preparação e o sábado é o dia de guarda, porque eu vou à igreja. Fiquem em Sete Rios, estão convidados se quiserem lá ir assistir. E intrigou-os. Mas nós precisamos de você no sábado. Temos de serviços, temos visitas, temos coisas. Podem ir outros, mas eu não vou. Temos eventos, eu não vou. E não vou. Estou lá já há 1 ano e meio, tenho feito eventos ao sábado, à sexta-feira, já sabem que comigo já não contam. E por meu espanto, quando o diretor, um desses dias, esteve comigo, disse-me: eu já sei quem é você, eu não o conhecia, nunca tinha visto, mas ele chegou perto de mim e disse: eu sei quem é você é a pessoa que guarda o sábado e que não vai aos eventos do sábado. Eu não falei, só falei com o diretor, mas entre eles, disseram: nós temos uma pessoa que guarda o sábado e que não vem aos eventos ao sábado. Quando há pessoas, quando se diz há um almoço ao sábado, eles pelam-se por ir. E quando há uma pessoa diferente que diz: não, eu não vou pela comida, eu vou por aquilo que eu creio, chama atenção. E chamou. O próprio diretor disse: eu sei quem é você. Você não vai aos eventos ao sábado, porque você guarda o sábado. Eu disse: sou eu. Muito prazer em conhecê-lo. Irmãos, não tenham vergonha de dizer que guardam o sábado. Não tenham vergonha. Sejam abertos, sejam claros. Porque se hoje nos envergonharmos de dizer que não aceito Cristo ou que eu não tenho Cristo na minha vida, amanhã Cristo vai dizer: eu não te conheço, tu rejeitaste-me lá embaixo, cá em cima também não te conheço. Temos de ser claros para não cairmos em desgraça no final. Tantos anos de privação e depois no dia da determinação somos rejeitados. O que adiantou? Não vivemos o mundo, nem vivemos o cristianismo. Foi em vão. Satanás há de incitar a indignação contra uma minoria que conscienciosamente se recusa a aceitar os costumes e tradições populares. Quem são essas minorias? Somos nós, que não vamos aceitar nada que nos imponham. Eles querem colocar o sábado espúrio, que é a guarda do domingo. Nós não aceitamos. Vamos ser perseguidos? Vamos, sim, senhora. Vamos perder o emprego? Vamos, sim, senhora. Não vamos poder ter acesso às compras? Sim, senhora, é verdade. E como é que vamos viver? Deus proverá. Por isso, irmãos, é a altura de nós começarmos a confiar em nós, não a nossa atitude própria, mas naquilo que nós acreditamos que é Deus. Pela fé, jejuando,
estar de joelhos, orando, pedindo a sabedoria ao Senhor para podermos ser vencedores. Para finalizar, diz aqui a palavra de Deus o seguinte: nós, como povo, não temos cumprido a obra de Deus que nos confiou. Deus deu-nos um trabalho a fazer, incumbiu-nos de responsabilidades e nós estamos a falhar. Nós estamos um pouco acomodados, nós vivemos tal qual como Laodiceia. Tranquilos. É verdade. Nós estamos tranquilos. Não nos apercebemos de como é que o inimigo está a trabalhar lá fora. Se os nossos olhos se abrissem para ver o que é que o inimigo está fazendo, eu acho que morrimos de terror. Não nos passa pela cabeça o que é que está por detrás, o que está oculto. Eu e a minha esposa temos de estar a acompanhar umas coisas que têm vindo e há coisas que, irmãos, temos de ter muito cuidado. Muito cuidado. As forças do mal estão ativas de tal maneira que nós estamos a ser governados pelas forças do mal. Se nós não estivermos com Cristo, meus irmãos, nós estamos perdidos. O maligno está a tomar força. Aparentemente eles estão a ganhar. Sim, aparentemente sim, eles estão a ter força. Estão a dominar o mundo. E uma minoria, essa minoria, que somos nós, que hoje não aceitamos determinadas coisas, vamos ser acusados de quando as pragas começarem a cair. E aí como é que nós nos encontramos? Como é que nós estamos? Então, Deus confiou-nos um trabalho. E esse trabalho que Deus nos confiou, nós não estamos a cumprir. Não estamos preparados para o desfecho ao qual nos levará a imposição da lei dominical. É nosso dever, ao vermos os sinais de perigo que se aproxima, despertar-nos para a ação. Que ninguém se assente em calma expectativa do mal, confortando-se com a crença de que esta obra terá de prosseguir porque a profecia o predisse e que o Senhor guardará o seu povo. Não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficar em inquietude, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Fervente e eficaz a oração deve ascender ao céu para que essa calamidade seja adiada até que possamos realizar a obra, portanto negligenciada. Haja a mais fervorosa oração e então trabalhamos em harmonia com as nossas orações. Pode parecer que a verdade seja abatida pela falsidade e o erro. É verdade, mas Deus deseja que recordemos seu trato com o seu povo no passado, para salvá-lo dos ímpios. Ele sempre tem escolhido extremidades, ocasiões em que parecia não haver possibilidade de recuperação, de libertamento das operações de Satanás. Mas, para a manifestação de seu poder, nada é impossível. A necessidade do homem é a oportunidade de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, estimadas visitas, estamos nós reconhecendo que nossa própria salvação, assim como o destino de outras pessoas na qual nós somos responsáveis como famílias, amigos, interessados, dependem do preparo que agora estou a fazer? Temos muitas pessoas que dependem da nossa atitude, da nossa reação para serem salvas. Depende do preparo que agora fazemos para a prova que se aproxima. Estamos demonstrando aquela intensidade de zelo, aquela piedade e devoção que nos habilitarão a substituir quando se manifestar a oposição contra nós? Se Deus já falou por mim, virá o tempo em que seremos levados perante conselhos. E cada aspecto da verdade que mantemos será criticado severamente. O tempo que tantos estão deixando de passar, desperdiçando, deveria ser dedicado
ao encargo que Deus nos deu de preparar-nos para a crise que se aproxima. Nós não estamos a brincar, nós não temos tempo para brincar neste momento. Porque o juízo está aí. E estamos perto do final dos tempos. O Senhor nos advertiu quanto aos acontecimentos que estão prestes a ocorrer. Quando disserem a paz e segurança, então sobrevirá a repentina destruição. O Senhor está removendo da terra as suas restrições e logo haverá morte e destruição, crime cada vez mais dominantes, a maldade, a crueldade, movimentos contra os ricos que se exaltaram contra os pobres. Os que estiverem sem a proteção de Deus não encontrarão segurança em lugar nenhum. Cada vez há mais notícias de pessoas que estão matando. Ainda há dias foi uma irmã que matou uma irmã. Veja bem como é que as coisas estão. Há tempos no Alentejo, por causa de uma herança, o irmão matou a irmã em plena via pública. Por causa de herança. É isso que está o mundo. O inimigo bate palmas quando isso acontece, mas Deus fica muito triste, porque são pessoas que estão a perecer sem o seu conhecimento. Logo, sérios conflitos surgirão entre as nações, conflitos que não cessarão até que Jesus venha. Nós estamos no limiar da vinda de Jesus. Como nunca antes, precisamos unir-nos servindo aquele que preparou o seu trono no céu e cujo reino domina sobre todos. É o único que nós devemos nos apegar, deixando tudo que impeça essa união com Cristo. Deus não abandonou seu povo e a nossa força consiste em não abandoná-lo. Que o Senhor nos conceda a sua paz, a sua graça, que o Senhor nos dê entendimento e que nos livre dessa crise que nós estamos a viver. É o meu desejo de oração para mim e para vós. Amém. Amém.